Na produção de anticorpos pelo nosso sistema imunológico estão envolvidas algumas células que cuidam dessa defesa específica, principalmente os linfócitos T e B. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos imaginar que numa lesão houve uma solução de continuidade e bactérias que estavam do lado de fora aproveitaram e entraram dentro do sistema. Essas bactérias contêm estruturas que nós chamamos de antígenos que vão despertar o sistema imunológico. São substâncias como proteínas e açúcares diferentes do nosso organismo e isso vai estimular a produção de anticorpos no intuito de neutralizar a ação desse antígeno. Então, essa bactéria com esses antígenos será prontamente fagocitada por uma célula conhecida como macrófago, e o macrófago vai digerir essa célula, pegar porções desses antígenos e expor do lado de fora, para que haja um reconhecimento do sistema. Nós vamos chamar isso de apresentação do antígeno. Então, o que vai acontecer é que uma célula conhecida como linfócito T, que é um CD4, é importante lembrarmos que é um CD4, é um linfócito auxiliar ou helper, vai procurar identificar essa estrutura diferente, essa estrutura antigênica. Uma vez identificado essa estrutura e caso perceba-se que o organismo não havia tido contato com essa substância, ela é um antígeno novo, será produzido substâncias que estimularão o linfócito B a se diferenciar formando duas células, o plasmócito, que é a célula produtora realmente dos anticorpos, esse plasmócito nada mais é do que um linfócito B diferenciado e vai formar uma célula de memória que vai guardar essa informação para facilitar num segundo contato. Muito bom. É importante entender que isso foi um primeiro contato. Nesse segundo contato, vamos supor que houve uma resolução do problema e, passado um tempo, essa bactéria, esse antígeno, entra novamente. Vai acontecer tudo igualzinho. Ou seja, esse macrófago vai digerir essa bactéria novamente, vai pegar os antígenos, vão fazer a apresentação, mesma coisa. Os linfócitos CD4 vão tentar reconhecer, só que agora eles percebem que já é um velho conhecido. E agora o comportamento desses linfócitos T é, na verdade, ou diretamente combater, através ele se transforma e combate diretamente esse antígeno, e também o que ele vai fazer é estimular essas células de memórias que passarão a plasmócitos e muito rapidamente passarão a produzir os anticorpos. Então entenda que num primeiro contato, isso, em média demoraria 7 a 10 dias para se produzir efetivamente esses anticorpos. E nesse segundo contato, terceiro, quarto contato, é muito rápido. Em algumas horas, poucos dias, a circulação estaria lotada, cheia de anticorpos que neutralizariam esse antígeno. Por isso, normalmente nós não pegamos uma infecção 2 vezes seguidas, uma vez que haja essa memória. Existe algumas infecções que não promovem o desenvolvimento de memória. Muito bom. Vamos imaginar então esses plasmócitos, que são linfócitos B diferenciados. É importante entender que quem produz os anticorpos é o linfócito B, tá bom? Que se diferencia num plasmócito. Então esse plasmócito produz esses anticorpos e o objetivo desses anticorpos é marcar o invasor, é grudar, ele vai marcar esse invasor, esses antígenos, avisando para as células de defesa quem elas devem fagocitar. Então isso aqui é um processo, vai acontecer um processo de neutralização desses antígenos e, consequentemente, uma resolução desse problema, dessa infecção, se for o caso. Então, o anticorpo, ele objetiva isso, marcar quem é o invasor, marcar esse antígeno. Ele gruda nesse antígeno para avisar o sistema quem é que deve ser eliminado. Quanto aos anticorpos, nós encontramos essas bandas IG, porque é uma imunoglobulina. O anticorpo, na verdade, é uma imunoglobulina que é, por sua vez, uma glicoproteína. Ele é uma proteína onde nós encontramos um pouco de carboidrato, é uma glicoproteína. Então nós temos os anticorpos IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. Os anticorpos IgG, vale a pena a gente lembrar que é o que mais nós temos na circulação. 75% dos anticorpos são IgG. Ele tem acesso a todo o corpo, ele estimula o combate a vírus, bactérias, agentes patógenos de um modo geral.
E ele passa pela placenta, no caso da gestante para o feto. Então ele é o anticorpo que vai via placenta para tentar resolver problemas ou prevenir problemas no feto em desenvolvimento. O IgM, ele é um anticorpo também que tem o mesmo papel, né? Assim, o papel de estimular o combate a vírus, principalmente, alguns outros a patógenos, mas interessante porque ele aparece numa primeira linha. Então, num processo infeccioso, a primeira banda de anticorpos que aparece é o IgM. Depois, entraria o IgG. Então, isso é importante entender, por exemplo, esses testes rápidos que estão sendo feitos para o Covid, mais ou menos para que você possa entender. Então, esse teste rápido, tira-se uma gota de sangue e vai medir o tipo de anticorpo ali. Se por acaso acusar a presença de IgM, esse IgM ele estaria nessa primeira linha, ou seja, provavelmente essa pessoa, mesmo assintomática, ela deve conter o vírus. E por isso que apareceu esse anticorpo em maior quantidade. Se por acaso nesse teste rápido aparecer o IgG, significa dizer agora seria essa linha mais secundária, a formação de anticorpos, houve uma formação memória, presença de anticorpos, e significa dizer que essa pessoa pode ter tido contato, ou melhor, teve contato com esse vírus algumas semanas atrás. Às vezes nem sintoma teve, mas o IgM em primeira mão indica a presença do patógeno e o IgG mais à frente indica, né, que houve o contágio desse patógeno. Bom, então nós temos o IgG e o IgM atuando nisso. Então, mais uma vez, o IgM ele entra numa primeira resposta e o IgG entraria numa segunda resposta em maior quantidade. O IgA é um anticorpo presente em secreções. Então, lágrima, saliva, o leite materno, tá bom? Então, está presente esse IgA. O IgD são anticorpos que estão presentes principalmente no revestimento, na estrutura de membrana externa de alguns linfócitos, eles fazem alguma marcação imunológica. E o IgE, eles estão, de uma linha geral, envolvidos com alergia. São anticorpos envolvidos com processos alérgicos. Então, chama atenção para o IgG, que é o anticorpo que atravessa, né, a placenta e vai fazer uma defesa, uma cobertura de defesa no feto em desenvolvimento. Muito bom. Interessante entendermos aqui essa curva para ficar bem claro isso. Ig, imunoglobulina, são os anticorpos pelo tempo. Quantidade de anticorpos pelo tempo. Vamos supor que você teve contato, ou alguém teve contato pela primeira vez por esse antígeno. Nesse primeiro contato, não havia um contato anterior, não havia memória, não havia anticorpos. Então, começam a ser produzidos anticorpos, vai chegar um platô, um pico, mais ou menos de 7 a 10 dias, como nós já comentamos, e depois esses anticorpos, né, saem pelas fezes e pela urina, eles são temporários. Agora, vamos supor que essa pessoa tenha contato pela segunda vez pelo mesmo antígeno. Reparem que espetáculo a resposta que acontece. Agora, o que eu estou lendo aqui? Quando eu tive contato pela primeira vez, eu produzi poucos anticorpos num tempo maior. E quando eu tenho contato pela segunda vez, eu produzo muitos anticorpos num tempo muito menor. É essa resposta secundária que nós estamos falando. Ou seja, o que garantiu esse processo secundário, produzir muitos anticorpos num tempo menor, foi a presença de células de memória que foram formadas a partir do primeiro contágio. Então é isso que é muito importante entender, por isso que normalmente, não é muito frequente nós desenvolvermos duas infecções, duas vezes a mesma infecções por conta disso, porque já existe a memória. Em cima desse processo foram desenvolvidos as vacinas e o soro. Então veja como é fácil entender. A vacina, ela é uma medida profilática ou preventiva. Por quê? Ela consiste no quê? Consiste de nós inocularmos antígeno. Claro que esse antígeno, ou ele está vivo, mas atenuado, ele é modificado, ou são pedaços, são partes, é o antígeno morto ou partes deles. De qualquer maneira, vivo ou morto, ele contém pontos específicos. Então, ao inocular o antígeno, o nosso organismo produz anticorpos,
e cria memória. Os anticorpos não nos interessam, o que interessa é a produção dessas memórias, para que quando verdadeiramente o antígeno estiver presente no nosso corpo, ele seja rapidamente neutralizado através dessa resposta secundária. Então a vacina, ela é ativa, ela é uma imunidade ativa porque ela obriga o meu organismo a trabalhar, obriga o meu organismo a criar memória. Então ela tem uma ação profilática, ela é preventiva. Tá bom? Não podemos esquecer que a vacina contém um antígeno, e esse antígeno, pessoal, ele pode estar atenuado ou ele pode estar inativado. Qual é a diferença? No antígeno atenuado, esse antígeno está vivo, porém ele foi modificado. Então ele é modificado para não causar, obviamente, a doença, mas estimula o sistema imunológico. E no inativado, nós percebemos que nesse inativado, nós temos o antígeno, ele está morto ou corresponde a pedaços, né, desse antígeno. Existe uma diferença importante para nós entendermos. As duas vacinas são excelentes, mas a vacina é com vírus ou com agentes etiológicos atenuados, ela é muito mais eficiente. Numa primeira vez, ela já causa uma imunidade, porque ela é muito próxima ao que é real. Esse vírus vai entrar no organismo, ele vai se multiplicar dentro das células, vai acontecer tudo isso. E no inativado, como são partes ou porções, é uma vacina eficiente, mas aí nós teremos que dar doses de reforço para que se mantenha esse sistema. Vale a pena lembrar também que as duas vacinas são muito seguras, entretanto, a vacina inativado ela é um pouco mais segura do que a vacina atenuado. Porque, veja, quando nós recebemos uma vacina com o patógeno que ele está atenuado, ele se multiplica. Por exemplo, no caso de um vírus, ele se multiplica dentro do organismo e ele sai por fezes e por urina. E poderia acontecer uma reversão no ambiente. Vamos supor que esse vírus no ambiente pudesse sofrer uma mutação e voltasse à forma ativa dele. Não é uma coisa comum de acontecer, mas poderia acontecer. Então, nós falamos que as duas vacinas são excelentes, deve sempre vacinar, é muito importante a vacinação, mas assim, se alguém cobrar, qual que vacina seria mais eficiente, sempre a vacina que é com o patógeno, né? No caso o antígeno atenuado, porque ela realmente é mais eficiente. E o que seria mais seguro seria as vacinas inativadas, porque são porções, são partes, né? Apenas do organismo e não correria o risco de haver uma mutação, qualquer coisa que pudesse reverter. Mas é importante deixar muito claro que a vacina é preventiva e ela é excelente, ela precisa ser sempre, né, dada e levada muito a sério, porque é muito eficiente. Quanto ao soro, nesse caso, o que nós vamos inocular são anticorpos. Ou seja, a ideia é neutralizar o antígeno. Então, por exemplo, né, a gente fala muito em soro antiofídico. Então, uma cascavel picou uma pessoa, injeta o veneno é um antígeno. O nosso organismo não teria tempo hábil de produzir a neutralização desse veneno. Então, nós vamos aplicar um soro que contém esses anticorpos e que vão, portanto, neutralizar a ação desse antígeno. E aí, existem algumas maneiras de se produzir, eles podem ser policlonais, podem ser monoclonais, são em laboratórios, são feitos também a partir da inoculação de antígeno em grandes animais, grandes mamíferos, aonde o mamífero passaria a produzir esses anticorpos, como anticorpo específico, funcionaria a todos, e depois, com o tempo, nós retiraríamos esses anticorpos da circulação, do plasma, no caso, e aplicaríamos, purificaríamos e aplicaríamos nessa pessoa que está com esse antígeno e que precisa ser neutralizado. Por isso que nós falamos que o soro, ele é sempre terapêutico, ele é curativo. O soro foi feito para tratar. A vacina é profilática. A vacina, o objetivo da vacina é prevenir, enquanto que o soro, o objetivo é tratar realmente. Então, o soro é uma imunidade passiva, porque nós recebemos os anticorpos prontos. Então, o que nós colocamos são anticorpos e é uma ação temporária, né, pessoal? Porque o objetivo dos anticorpos é neutralizar o antígeno e acabou. E esses anticorpos sairão pelas fezes, pela urina. Enquanto que a vacina é duradoura, uma vez que o objetivo da vacina é estimular o sistema imunológico, estimular as células de memória para que possa
guardar essa informação e atuar rapidamente numa segunda resposta, numa segunda infecção.